Queridos irmãos e irmãs, ouvimos esse trecho do Evangelho de Lucas que mostra realmente o centro da missão de Jesus. Ele é um missionário, andava por cidades e povoados, é um mestre diferente, ele é itinerante, ele está a caminho. Então, quando nós falamos com o Papa Francisco de uma igreja em saída, nós estamos falando de uma igreja que faz o que Jesus fazia, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus, né? Que é o centro da sua pregação. Mas, além de Jesus ser um missionário, um mestre itinerante, tem outra característica aqui também nova. É alguém que não vai sozinho. Os 12 iam com ele. Quer dizer, dentre aqueles discípulos, ele tinha escolhido, feito 12. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Vejam bem, Jesus realmente foi revolucionário. Ele andava com um grupo de homens nessa missão e um grupo de mulheres. E aqui elas são nomeadas, junto aos 12. Haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Vocês imaginem, isso devia dar o que falar, né? Mas Jesus não se importava com preconceitos. Ele andava com esse grupo, e veja que não é um grupo idealizado, não. Se nós lembrarmos a escolha dos 12, como é que Jesus escolheu os 12? Os mais importantes? Os mais capazes? Os mais perfeitos? É só a gente lembrar do Evangelho. Homens simples, pescadores, homens ambiciosos, homens que pensaram em ocupar primeiro lugar, homens que o traíram, que o abandonaram, que o deixaram sozinho. Também as mulheres, ele não escolheu também aquelas mais capacitadas, não. Olha aqui, algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças, começando com Maria Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Aqui não precisa de pensar que é só exorcismo no sentido estrito, não, porque era chamado também de presença demoníaca, tudo aquilo que causava doença, fragilidade. Então, nós podemos pensar muito realisticamente todo tipo de problemas de natureza psíquica, né? Então tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Mas todos que foram libertados se punham a servir, seguiam Jesus, ajudavam Jesus e os discípulos, inclusive com os bens que possuíam. Lucas é o evangelista por excelência, que enfatiza o papel das mulheres. Todos os evangelistas falam das mulheres, mas falam no fim, lá na paixão, quando Jesus está na cruz, elas estão ali, porque os homens fugiram, né? Então estavam as mulheres com a mãe de Jesus e o discípulo amado, só um que ficou, né? Mas os outros fugiram, mas as mulheres estavam. E depois, quando Jesus ressuscita, quem são as primeiras que são enviadas para dar a notícia da ressurreição do Senhor? São as mulheres, aquelas que estavam ao pé da cruz e que depois foram ao sepulcro para prestar a homenagem. Todos os evangelistas contam isso. Porém, Lucas enfatiza o papel das mulheres antes também, durante o ministério de Jesus, nesse texto que nós acabamos de ouvir do capítulo 8º. Então é um texto muito importante. E me permitam uma aplicação, além de chamar a atenção para o papel das mulheres, uma aplicação para o que nós estamos tratando hoje, que é o tema atual. Daqui a pouco teremos reunião do CPP, Conselho Paroquial de Pastoral,
É um tema que o Papa Francisco colocou na ordem do dia, a sinodalidade. Estamos nos preparando para um sínodo sobre a sinodalidade. Significa caminhar juntos. A igreja é feita disso, de pessoas que caminham juntas. Isso faz parte da natureza da igreja. Ainda há pouco, inclusive, a nossa paróquia de Nossa Senhora de Fátima participou desse processo sinodal da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, né? Foi enviado um questionário, oportunidade de participar, tivemos reunião aqui na Matriz, mais de uma, os grupos também se organizaram de forma virtual e muitos puderam contribuir nesse questionário, né? Nosso diácono Délio se empenhou tanto, né? A Sônia. Então, a nossa paróquia também participou, e muitos outros estão podendo participar. Mas a questão da sinodalidade não é só para esta Assembleia, que já é um exemplo prático e concreto e próximo de sinodalidade. O que nós fazemos? Nossos conselhos. Por que nós temos CPP, CAEP, conselhos comunitários? Por que nós fazemos Assembleia comunitária, Assembleia paroquial, Assembleia de forania, Assembleia regional, Assembleia arquidiocesana? É uma estrutura sinodal. Caminhar juntos, não só os bispos na sua colegialidade episcopal, o grupo dos 12, mas também todo o povo de Deus, que tem o sensus fidei, a intuição da fé, e portanto é confiado a todo o povo de Deus o depósito da fé. Claro que há responsabilidades diferenciadas, algumas cabem especialmente aos ministros ordenados, né, no grau do episcopado, porque eles presidem a igreja e são um ponto de unidade das diversas igrejas. Mas assim como Jesus andava com os 12, com as mulheres, isso é sinal de como nós devemos caminhar juntos. Então a nossa igreja não é feita só de quem vem aqui, ouve a palavra de Deus, recebe o sacramento individualmente e volta para casa, e às vezes continua a vida como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Não, nossa igreja é uma comunidade de discípulos missionários. O que caracteriza a sinodalidade é a audição da palavra de Deus. Estamos no mês da Bíblia, mês de setembro, então é o discernimento a partir da audição da palavra de Deus sobre a vontade de Deus e o trabalho comum. A igreja precisa crescer sempre mais nisso. E qual é o modelo para nós? Jesus Cristo, né? A sua prática. E a igreja tem essa tradição já na Bíblia, por exemplo, com o Concílio de Jerusalém, né? Quando surgiu um problema, o Concílio de Jerusalém é um modelo, mas ao longo da sua história também. Na primeira leitura, Paulo exorta Timóteo, jovem ainda à frente de uma igreja, a ensinar, a recomendar essas coisas, a doutrina correta, e faz uma advertência sobre como nós devemos viver neste mundo, de uma forma sóbria, simples. Diz Paulo a Timóteo: nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Essas mulheres que foram curadas serviam a Jesus e aos discípulos, inclusive com seus bens. Vejam como se harmoniza o que está na primeira leitura. Nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Esse é o drama das pessoas que vivem só por conta do dinheiro. Acumulam, mas vão adoecer e vão morrer. E vai ficar para quem? Nada trouxemos e nada vamos levar. Por mais rico que seja alguém, não vai poder levar um tostão de tudo que acumulou, honestamente ou não. Nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. É uma exortação a uma vida de simplicidade, uma vida de austeridade. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos, que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Aqui, palavra de Deus, né? Então, Timóteo
recebe essa exortação de Paulo para toda a comunidade, né? Hoje celebramos essa memória facultativa de São Roberto Bellarmino, que eu mencionei, claro, não vou falar agora sobre a vida dele, e celebramos também uma data muito bonita, que São Roberto Bellarmino foi quem conseguiu que ela fosse celebrada por toda a igreja. É a data em que São Francisco de Assis recebeu as Chagas, tanto que em muitos lugares hoje é festa de São Francisco das Chagas, né? É o dia que ele recebe as chagas no Monte Alverne, né? Como confirmação do seu caminho de despojamento, de configuração a Jesus Cristo. E São Roberto Bellarmino, como bom filho de Santo Inácio, vai ser um homem que vai se dedicar totalmente à pregação do Evangelho, à missão, um homem muito inteligente, muito bem formado e muito simples, e que ocupou altas funções na igreja, chegou a cardeal, mas vivia com uma austeridade, uma simplicidade de vida, naquele tempo da Contra-Reforma. Não vou entrar em todos os detalhes da sua vida, chama atenção só sobre uma observação, porque ele foi preciso, como filho fiel de Santo Inácio. Ele dizia o seguinte, e esse texto está na liturgia das horas de hoje, ele dizia o seguinte: nós todos devemos ter consciência de que fomos criados para a glória de Deus e para a nossa salvação. Se caminhamos nessa direção, glória de Deus e nossa salvação, somos felizes, estamos certos. Quando nós não caminhamos para a glória de Deus e nossa salvação, nós nos frustramos, somos infelizes e perdemos nosso tempo e a vida. É o que Santo Inácio também vai dizer, e São Roberto vai dizer exatamente isso: não prefiramos mais, não devemos escolher mais riqueza que pobreza, saúde que doença, vida longa do que vida breve, o que está lá nos exercícios espirituais de Santo Inácio. Um fiel filho de Santo Inácio que não só assim ensinou, mas assim viveu. Que nós possamos, a exemplo destas mulheres que seguiam Jesus, curadas, se colocar a serviço, a exemplo de São Roberto Bellarmino e a exemplo de São Francisco de Assis, escolher o caminho da simplicidade, o caminho do serviço, o caminho do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.